Jesus ainda faz milagres. Lembra da multiplicação de pães e peixes? A Bíblia vai dizer que certa feita Jesus estava ensinando uma multidão de quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Ou seja, era uma multidão imensa. E Jesus estava ensinando eles há muito tempo. E então Jesus percebeu que a multidão já estava ficando com fome. Então os discípulos perceberam isso também, chegaram até Jesus e dizem assim: mestre, manda essa multidão embora para achar alguma coisa para comer. Só que naquele instante Jesus olha para os seus discípulos e testa a fé dos seus discípulos e diz assim: não, eu não vou mandar eles embora não, dá vocês a eles de comer. O Senhor quer que a gente alimente essa multidão. Mestre, isso é impossível. Mestre, olha aqui, peraí, nós só temos 5 pães e 2 peixes. Jesus, isso é impossível. Jesus, nem se a gente sair para comprar comida, a gente consegue alimentar essa multidão inteira. Jesus, isso é impossível. Isso é impossível. Então naquele instante Jesus olha para eles e Jesus faz algo diferente. Ele pega e diz: me dá os pães e dá os peixes. Então ele ora a Deus, agradece a Deus e começa a multiplicar os pães e os peixes. Naquele instante Jesus planta uma semente de fé no coração dos seus discípulos, porque a Bíblia vai dizer que Jesus multiplicou os pães e multiplicou os peixes, que toda aquela multidão se alimentou e ainda sobrou 12 cestos cheios. Aleluia. Ei, irmão, Jesus mostrou para os seus discípulos que não existe nada impossível para Deus. Não existe nada impossível. Mas quando Jesus olha para os seus discípulos e pede para eles alimentar a multidão, Jesus esperava mais fé deles. Irmãos, entenda, eram os discípulos de Jesus. Eles caminhavam com Jesus, eles andavam com Jesus, eles já tinham visto Jesus curar o cego, eles já tinham visto Jesus curar o aleijado, eles já tinham transformado água em vinho, eles já tinham visto Jesus fazer muitos milagres. Só que aquele milagre ali parecia impossível demais para Jesus fazer. Então naquele instante faltou fé para eles. Por isso que Jesus, irmãos, teve que semear uma semente de fé no coração deles, para que eles pudessem entender que para Deus não existe nada. Não existe nada impossível para Deus. Irmão, em vez de você ficar olhando para a multidão, olhe para Jesus. Os discípulos ficaram olhando para a multidão, para a dificuldade, em vez de olhar para Jesus. Em vez de olhar para Jesus e dizer assim: Jesus, quem dera que eles dissessem assim: Jesus, o Senhor quer que a gente alimente essa multidão, tudo bem, nós vamos fazer isso, porque nós cremos que onde o Senhor está, o milagre acontece. Se o Senhor está aqui, todas as coisas são possíveis. Mas faltou fé. E muitas vezes falta fé na nossa vida. Por quê? Porque nós olhamos mais para a dificuldade, nós olhamos mais para o problema, em vez de olhar para Jesus, em vez de olhar para Deus, em vez de colocar a nossa fé em Deus. Ei, irmão, nesta noite, olhe para Jesus. Para de olhar para as dificuldades, para de olhar para o que deu errado e começa a olhar para Jesus. Lembra de Pedro? Enquanto Pedro estava andando sobre as águas, olhando para Jesus, ele estava indo bem. No momento que Pedro tirou a visão de Jesus, ele começa a afundar. No momento que Pedro começou a olhar para o vento, olhar para a tempestade, ele começa a afundar. Ei, irmão, nesta noite, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos olhar para Jesus. Entenda uma coisa, Isaías 64, verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, e muito menos com os olhos se viu o quê? Um Deus além do nosso Deus, que trabalha para aqueles que têm fé, para aqueles que creem, para aqueles que esperam. Você crê? Você espera em Deus? Então confie em Deus, irmão, porque não há impossível para Deus. Deus pode fazer todas as coisas. Quer ver outro exemplo disso? A Bíblia vai dizer que certa feita Jesus estava com os discípulos dentro do barco, porque eles precisavam atravessar para outra cidade, e já era noite, e eles estavam dentro do barco, e a Bíblia vai dizer que veio uma tempestade muito grande, e a tempestade chacoalhava o barco, que o barco quase afundava. Mas a Bíblia vai dizer, enquanto a tempestade chacoalhava o barco, Jesus estava dormindo.
Enquanto a tempestade apavorava os discípulos, Jesus estava dormindo. Irmão, chegou um ponto que a tempestade estava tão grande que os discípulos correram até Jesus. Só que eles não correram até Jesus esperando que Jesus fizesse milagre. Não foi essa a intenção dos discípulos. Quando os discípulos chegam diante de Jesus, acordam Jesus, e eles olham para Jesus e dizem assim: Jesus, o Senhor não está vendo essa tempestade? O Senhor não importa que nós perecemos? Ei, a intenção dos discípulos ao acordarem Jesus no meio daquela tempestade era como se eles estivessem olhando para Jesus e diziam assim: Jesus, ajude-nos. Jesus, ajude nós. Pega aqui um balde e ajuda a gente a tirar a água do barco, para que a gente não afunda, para que a gente não morra. Essa foi a intenção dos discípulos ao acordarem a Jesus. Por quê? Porque aquilo também era muito impossível. Era um milagre muito impossível para Jesus fazer. Então Jesus, vendo eles naquele apavoramento, Jesus se levanta e novamente Jesus planta outra semente de fé no coração dos seus discípulos. Ele vai para o lado de fora do barco, olha para o céu, olha para o mar e diz assim: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. E a Bíblia diz que no mesmo instante a tempestade cessou. Ei, irmão, foi no mesmo instante, não demorou 1 minuto ou 2 minutos, foi no mesmo instante que aquela tempestade terrível cessou. E a Bíblia diz que quando aquilo aconteceu, um grande temor caiu sobre os discípulos de Jesus, que um olhava para o outro e dizia assim: quem é este homem? Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles caminhavam com Jesus, mas não sabiam quem era Jesus. Andecai, ele era Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Andecai. Ei, irmão, nesta noite, para de olhar para a tempestade que está chacoalhando a sua vida. Para de olhar para a tempestade, Andecai, que está chacoalhando o seu casamento. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus, porque não há nada impossível para Ele. Jesus ainda faz milagres. Ele ainda faz milagre. Andecai. É isso que nos falta muitas das vezes, irmãos. Reconhecer quem é Deus diante das lutas, diante das provas, diante das adversidades da vida. Ele é Deus. Ele é Deus. Você confia nesse Deus? Aleluia. Você confia? Nós precisamos confiar nele 100%. Nós precisamos confiar em Deus de todo o coração. Não é metade do coração, não é de todo o nosso coração. A nossa fé tem que estar em Deus. Por isso que a Bíblia diz que se vós tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, irmão, o grão de mostarda é o menor grão que existe. O grão de mostarda é menor ainda que um grão de arroz. E Jesus disse: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que é menor do que um grão de arroz, você dirá este monte: passa daqui para colar, e nada vos será impossível. Ou seja, você não precisa ter muita fé, não. É com pouca fé mesmo, irmão, que o milagre acontece. Mas você precisa ter fé. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ei, irmão, tem uma coisa, que tudo é possível ao que crê. Você crê? Você crê? Eu creio num Jesus que faz milagres. Eu creio num Deus Todo-Poderoso. Jesus faz milagres, irmãos. A Bíblia diz que quando Jesus chegava em certos lugares, Jesus curava todos. A Bíblia diz que quando Jesus chegava em certas cidades, Ele curava todos. Jesus curava todo mundo. Jesus entrava dentro de uma casa e Ele curava todo mundo. Era todo mundo que Jesus curava. A Bíblia diz que Jesus fez tanto milagre, mas tanto milagre, que nem se fosse para escrever nos livros os milagres que Jesus fez, não caberia no mundo. De tanto milagre que Jesus fez. Ei, irmão, entenda uma coisa, em nome de Jesus, Deus faz milagres.
Jesus faz milagres. O mesmo Jesus que fez milagres, Ele ainda faz milagres. O mesmo Jesus que curou, Ele ainda cura. O mesmo Jesus que libertou, Ele ainda liberta. O mesmo Jesus que salvou, Ele ainda salva. Ele é o mesmo e não muda. Ei, irmão, mas para isso precisamos ter fé. Fé e confiar em Deus nessa noite, irmão. Use os olhos da fé. Ainda que pareça impossível para o homem, ainda que a medicina diz que não tem mais jeito, nesta noite use a sua fé. Tenha fé. Ei, irmão, confie em Deus. Faça como o profeta Eliseu. A Bíblia diz que certa feita o rei da Síria queria matar o profeta Eliseu, queria matar o profeta de Deus, e ele descobre que Eliseu está numa cidadinha chamada Dotã, e ele então reúne o seu exército e manda para lá, para prender e depois matar o profeta. E Eliseu, irmãos, estava com o moço dentro de uma casa, e de manhã bem cedo, quando o moço abre a janela e olha para fora, ele vê que o exército do rei da Síria está cercando a cidade. O moço entra em desespero, chega até o profeta e diz: Eliseu, a cidade está cercada, Eliseu. E agora o que é que vamos fazer? Eliseu disse: fique tranquilo, mais são os que estão conosco do que estão com eles. Mas Eliseu e o moço ficou desinquieto. Ele foi lá de novo e olhou, e quanto mais ele olhava, ele via que o soldado se aproximava da casa. E o moço fica desesperado e diz: agora nós vamos morrer, eu sou tão jovem para morrer. Eliseu viu o desespero do moço e diz assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos orar a Deus. Vamos orar a Deus. O moço olha para o profeta e diz: Eliseu, eu estou dizendo que a cidade está cercada. Eu estou dizendo que se eles nos encontrarem, eles vão nos matar. Em vez de a gente tentar escapar, você quer orar sim. Vamos orar. Ei, irmão, nessa noite aprenda com o profeta. Em vez de fugir do problema, vai orar. Em vez de fugir da situação, vai orar. Vai clamar a Deus, vai buscar a Deus. Então o profeta dobrou os joelhos, levantou as mãos no céu e disse: Deus, eu tenho fé em ti. Deus, eu confio em ti. Mas o moço, Deus, abre os olhos do moço para que ele veja o exército de anjos que estão batalhando em nosso favor. Ei, irmão, nesta noite veja pela fé os anjos de Deus batalhando por você. Veja pela fé a porta se abrindo para você. Veja pela fé as promessas de Deus se concretizando na sua vida. Mas use a sua fé em nome de Jesus. Nesta noite veja pela fé, irmão. Confie em Deus. Faça como Abraão. Abraão foi chamado do quê? De pai da fé. Por quê? Porque Deus fez uma promessa para Abraão. E quando Abraão recebeu a promessa, ele ficou sentado esperando que a promessa caísse do céu, que a promessa se cumprisse sozinha. Não, Deus fez a promessa, mas o primeiro passo, para alcançar a promessa, Abraão teve que dar. Irmão, Deus já fez a promessa, mas o primeiro passo é você que tem que dar. Crente, dá o primeiro passo pela fé. Dá o primeiro passo para alcançar a promessa de Deus. O impossível Deus vai fazer, mas o possível você também tem que fazer. Você precisa fazer a sua parte. Faça o possível, irmão, e então o impossível Deus fará acontecer. Crente, exercite a sua fé. Exercite a sua fé nessa última hora. Irmão, sabe o que os grandes homens, o que as grandes mulheres de Deus tinham em comum? Sabe o que eles tinham em comum? A fé. Era isso que eles tinham em comum. Eles tinham fé. Eles não tinham apenas fé, eles usavam a fé. Eles exercitavam a fé deles. Por isso que eles foram grandes homens e mulheres de Deus, porque eles tinham fé. Eles usavam a fé. Nessa noite, use a sua fé. Aleluia. Use a sua fé. Irmão, é pela fé. É pela fé que Abraão saiu sem saber para onde ir. Foi pela fé que Noé construiu a arca. Foi pela fé que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Foi pela fé que as muralhas de Jericó caíram. Foi pela fé que Josué orou e o sol parou. Não foi pela fé que Davi enfrentou e matou o gigante Golias. Foi pela fé que Daniel passou a noite inteira dentro de uma cova
estava cheio de leões famintos e não morreu. Foi pela fé, Pai, que Ananias, Misael e Azarias, mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abidnego, entraram dentro de uma fornalha de fogo e não morreram. Foi pela fé, irmão. Foi pela fé que a sombra de Pedro curava os enfermos. Era pela fé que Elias orou e fogo caiu do céu. Era pela fé que eles levavam os aventais e os lenços de Paulo até os doentes, e os doentes eram curados, irmãos. Era pela fé que os grandes homens de Deus faziam sinais e maravilhas. Eles faziam tudo isso pela fé. Xaramassuri onde cai. E nessa noite eu te pergunto: tem coragem? Melhor, tem fé? Você tem fé? Como anda a sua fé? Como anda a sua fé? Ande, Pai, porque Jesus disse: esses sinais seguirão os que têm fé. Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. Em meu nome, Xaramande, Pai. Por quê? Porque tudo é possível ao que crê, você crê. Alamande, Pai. Ande, Pai, tenha fé. Tenha fé, irmão. Ande, Pai, porque é de fé em fé, de glória em glória. É pela fé, Xaramassuri, ande, cai. Nós vivemos pela fé. O cristão anda pela fé. Xaramande, cai. Nesta noite exercite a sua fé. Nessa noite exercite a sua fé. Ei, nesta noite vamos adorar a Deus. Vamos glorificar a Deus. Talvez hoje o dia foi tão corrido que você não teve um minuto para agradecer a Deus, para adorar a Ele na beleza da sua santidade, para dizer: Deus, obrigado pela minha vida. Oh Deus, obrigado pelo ar que eu respiro. Obrigado por eu estar vivo. Obrigado por o Senhor ter me sustentado a minha casa, sustentado a minha família. Ei, irmão, nessa noite vamos adorar a Ele. Ei, irmão, a adoração é algo muito poderoso. A adoração é algo tão poderoso que Salomão sabia disso. Salomão, o homem mais sábio de todos os tempos, Salomão sabia a importância da adoração. Tanto que quando ele foi inaugurar a casa de Deus, o templo de Deus, ele chegou para o Asaf e disse assim: olha, compõe uma melodia para o dia da inauguração da casa de Deus. E a Bíblia vai dizer que Asaf demorou 7 anos para compor um hino. Asaf demorou 7 anos para compor uma melodia de adoração a Deus. E quando o grande dia chegou da inauguração da casa de Deus, a Bíblia vai dizer que os sacerdotes começaram a tocar os seus instrumentos. E quando então eles começaram a adorar a Deus, quando eles começaram a glorificar a Deus, a Bíblia vai dizer que aquele hino, que aquela adoração subiu ao trono de Deus. E era uma adoração tão pura, era uma adoração tão santa, que a Bíblia vai dizer que Deus desceu na casa. A Bíblia vai dizer que a glória, que a presença de Deus encheu a casa, ao ponto que os sacerdotes não conseguiam ficar em pé por causa da presença, por causa da glória de Deus. Ei, irmão, sabe o que trouxe Deus para a terra? Foi a adoração. Então, se nessa noite você der uma adoração pura para Deus, uma adoração profunda para Deus, porque quando você adora a Deus, você reconhece quem é Ele. Quando você reconhece, você ativa a sua fé e Deus faz um milagre. Ande, Pai. Ei, irmão, enquanto você está aqui adorando, Deus está pelejando por você. Enquanto você está aqui adorando, Deus está fazendo um milagre na sua casa. Então nessa noite, irmão, vamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia.
fogo, anda envolvendo ela agora. O Espírito Santo de Deus, anda cai, vem agora sobre ela agora, com fogo e com poder, confirmando Xaramandacai, Xaramandacai, o Senhor vai tocar ela. Ai, Xaramandacai, nós cremos no seu agir, Mandacai, Pai, em nome de Jesus, traz, toca Jesus, Xaramandacai, toca, mais fogo, vai tocando, vai enchendo, anda clamando, Pai, Espírito Santo, vai avivando o vaso, Xaramassuri, anda cai, isso, amanda, clamanda. Senhor.